Olá, amigos do Saber Direito. Meu nome é Isli Gabriel Veloso, sou defensor público, professor de processo penal e responderei questões relacionadas ao tema ação penal no programa Saber Direito Responde. Nesse momento, alguns alunos elaborarão alguns questionamentos para a exata compreensão do tema abordado ao longo das aulas. Insisto que o tema a ser abordado é a ação penal e, nesse sentido, passo para os nossos convidados os questionamentos que serão respondidos em seguida. Professor, o que significa legitimidade alternativa? Ayla, a expressão legitimidade alternativa é uma expressão desenvolvida pelo professor Eugênio Pacelli de Oliveira quando analisa a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Alguns autores identificam que a súmula 714 do STF é exemplo da legitimidade concorrente. E na própria redação da súmula, a expressão concorrente aparece. Mas o professor Pacelli analisa de uma outra forma. Para o professor Pacelli, a legitimidade seria alternativa e não concorrente. Apenas lembrando que a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal diz respeito aos crimes contra a honra de servidor público no exercício de suas funções. E esses crimes contra a honra de servidor público no exercício de suas funções comportaria, de um lado, a ação penal privada, momento em que o ofendido, através da queixa-crime, instauraria a ação penal privada, ou ainda a ação penal pública condicionada à representação. O ofendido representaria ao Ministério Público e o Ministério Público, através da denúncia, instauraria a ação penal pública condicionada à representação. Por esse motivo, o professor Pacelli sustenta a existência não de uma concorrência entre o Ministério Público e o ofendido, no caso, o servidor público que sofreu um crime contra a sua honra no exercício de suas funções. Para Pacelli, a legitimidade seria alternativa, uma vez que, se a vítima, através de queixa-crime, ingressasse em juízo, isso afastaria qualquer possibilidade de uma posterior representação do ofendido para a instauração da ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer que, para a maioria da doutrina, a súmula 714 e para o próprio Supremo Tribunal Federal é um exemplo de legitimidade concorrente. Por outro lado, para uma parcela da doutrina, e o grande nome dessa parcela doutrinária é o professor Eugênio Pacelli de Oliveira, não seria caso de legitimidade concorrente, mas sim de legitimidade alternativa. Agora, a próxima pergunta para ser abordada. Professor, quais as consequências da ausência das condições da ação penal? Mariana, essa questão é uma das questões mais cobradas em provas dos concursos públicos pelo país, além de ser uma questão também muito polêmica na doutrina de processo penal. E por quê? Quando você questiona quais são as condições, quais são as consequências da ausência das condições da ação, não é possível abandonar a influência da teoria eclética da ação trazida para o Brasil pelo professor Henrico Túlio Lieberman. E segundo a teoria eclética da ação, as condições da ação são condições importantes para a resolução do mérito. Isso quer dizer que as condições da ação
são condições necessárias para a ocorrência da resolução do mérito. São condições importantes para o regular exercício da ação e também condições importantes para a apreciação do mérito. Isso, na prática, significa afirmar que, se as condições da ação estão ausentes e o momento em que a ausência ocorreu é o momento inicial da fase processual, é o momento inicial do recebimento da peça acusatória ou da queixa-crime ou da própria denúncia, a ausência das condições da ação implicaria na rejeição dessa peça acusatória. O artigo 395 do CPP, no seu inciso 2, é categórico nesse sentido. A peça acusatória, a denúncia ou a queixa-crime será rejeitada diante da ausência das condições da ação. Agora, se o momento de verificação dessas condições da ação ocorrer posteriormente, a doutrina procura aplicar ao processo penal o disposto no artigo 267, inciso 6 do CPC. E o artigo 267, 6 do CPC estabelece que uma das consequências da ausência das condições da ação é o fenômeno chamado de carência de ação. E diante da carência de ação, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito. É a influência da teoria eclética da ação no nosso ordenamento jurídico. Mas a pergunta para uma resposta completa tem que passar por uma outra teoria, essa adotada por alguns doutrinadores, chamada teoria da asserção. E essa teoria da asserção procura justamente caminhar em sentido diverso da teoria eclética. Segundo a teoria da asserção, o juiz realizaria uma análise prelibatória das condições da ação em um momento inicial, para que o processo pudesse se desenvolver regularmente e, posteriormente, quando da análise do mérito, essas condições da ação seriam novamente analisadas, desta vez muito mais próximas ao mérito, para evitar justamente a extinção do processo sem resolução de mérito. Para a teoria da asserção, é importante que o processo tenha o seu desfecho regular. E qual é esse desfecho regular? A análise do mérito, a apreciação do mérito. Por esse motivo, uma análise inicial superficial seria feita com base nas afirmações do autor na inicial acusatória e as condições da ação seriam novamente apreciadas, agora com muito mais critério, agora com muito mais atenção, quando da decisão da sentença condenatória ou da sentença absolutória, com a improcedência ou com a procedência do pedido formulado. Insisto, nesse momento, o mérito seria apreciado e a ação seria extinta com a resolução do mérito. Espero ter respondido o seu questionamento e agora a pergunta da aluna Jéssica. Bom, professor, a colaboração premiada prevista na nova lei das organizações criminosas é um exemplo de exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada? Pergunta extremamente atual, Jéssica. Quando se questiona a respeito da colaboração premiada, a mídia hoje, de maneira frequente, apresenta casos dessa colaboração premiada. E a pergunta é se a colaboração premiada representa uma exceção ao importante princípio da ação penal pública incondicionada, que é o princípio da obrigatoriedade. Pois bem,
O que é o princípio da obrigatoriedade? Pelo princípio da obrigatoriedade ou da compulsoriedade, se o órgão de acusação, se o Ministério Público, em um caso concreto, receber os elementos de informação necessários através do inquérito policial, receber as provas necessárias, se existir a justa causa, em outras palavras, o suporte probatório para a autoria, para a materialidade, para a ilicitude, para a culpabilidade, o Ministério Público tem o dever funcional de apresentar a denúncia. Por isso, a obrigatoriedade. Tá? Nesse caso, a Lei 12.850 de 2013, a nova Lei das Organizações Criminosas, no seu parágrafo 4º, artigo 4º, estabelece que o Ministério Público poderia deixar de oferecer a denúncia diante da colaboração premiada. Agora, é claro que essa colaboração premiada precisa respeitar alguns requisitos legais. Portanto, em 2 incisos, requisitos são apresentados. Primeiro deles, o colaborador não pode liderar a organização criminosa. E segundo, esse colaborador deve realizar a colaboração de maneira primacial, deve ser o primeiro colaborador e, além de ser o primeiro colaborador, a colaboração deve ser eficiente, contemplando os requisitos legais. Portanto, alguns autores, nas suas obras, e eu destaco nesse caso o professor Renato Brasileiro, identifica, sim, a colaboração premiada como uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, característico da ação penal pública incondicionada. Mais uma pergunta? Professor, toda peça acusatória deve descrever o exato momento e o lugar em que o crime foi cometido? Ayla, pergunta extremamente técnica, extremamente prática, que diz respeito aos requisitos formais da peça acusatória, aos requisitos formais da inicial acusatória. Requisitos estes que aparecem no artigo 41 do Código de Processo Penal. Durante o curso, durante as aulas e a leitura de várias doutrinas, é possível perceber a diferenciação entre elementos que são elementos essenciais e elementos que são elementos acidentais. Esses elementos que você questionou são considerados elementos acidentais. Se são elementos acidentais, é claro que a ausência desses elementos acidentais não pode ser encarada da mesma forma que a ausência dos elementos essenciais. Isso quer dizer que a ausência dos elementos essenciais é caso, sim, de rejeição da denúncia, mas a ausência de elementos meramente acidentais, não. Obviamente, se a acusação reunir condições desses elementos, é importante descrevê-los na peça acusatória para permitir ao réu, para permitir ao acusado exercer o contraditório e exercer a ampla defesa. Nesse momento, um rápido intervalo, retornaremos em seguida com mais perguntas no programa Saber Direito Responde. Volto já. Olá, amigos. Retornamos do intervalo para a continuidade do programa Saber Direito Responde. E, nesse momento, a pergunta da aluna Mariana. Professor, o princípio da disponibilidade é aplicável à ação penal privada subsidiária da pública? Questionamento de grande complexidade. Se o princípio da disponibilidade seria aplicável à ação penal privada subsidiária da pública. Isso porque não se discute que esse princípio é perfeitamente aplicável à ação penal privada. Um dos principais princípios
da ação penal privada é o princípio da disponibilidade. Entretanto, esse princípio da disponibilidade é aplicável em duas espécies de ação penal de iniciativa privada: a ação penal privada personalíssima e a ação penal propriamente privada. No tocante à ação penal privada subsidiária da pública, o princípio é inaplicável. Inaplicável diante de uma situação concreta, de uma situação prática. Que situação prática é essa? Basta lembrar que a ação penal privada subsidiária da pública está associada à presença de dois requisitos. O primeiro requisito é a desídia do Ministério Público na inobservância do prazo legal para o oferecimento da denúncia. Mas além dessa inobservância do prazo legal para o oferecimento da denúncia, também é importante a identificação da vítima. Nesses dois requisitos, ou com esses dois requisitos, é possível compreender a ação penal privada subsidiária da pública. E por esse motivo, a disponibilidade é inaplicável na medida em que o legítimo titular desta ação é o Ministério Público. Como o titular é o Ministério Público, a atuação posterior do ofendido, da vítima, ao propor a ação penal privada subsidiária da pública, faz com que o Ministério Público retome essa titularidade. O Ministério Público continue a condução regular deste processo. E, nesse caso, a disponibilidade não seria observada, porque, neste caso, o princípio a ser observado é o princípio da indisponibilidade. Bom, professor, a ação penal privada subsidiária da pública admite a ocorrência da renúncia, do perdão do ofendido ou da perempção? A pergunta da Jéssica acaba complementando a pergunta anterior da Mariana. Por quê? Esses institutos contidos na pergunta, renúncia, perdão, perempção, são institutos relacionados a dois princípios informadores da ação penal de iniciativa privada naquelas duas categorias. Isso quer dizer que o princípio da disponibilidade e o princípio da oportunidade relacionados a esses institutos são pedras de sustentação da ação penal de iniciativa privada em duas espécies: na ação penal privada personalíssima e na ação penal privada propriamente dita. Isso quer dizer que a ação penal privada subsidiária da pública estaria excluída desse rol, sendo inaplicável a renúncia, inaplicável o perdão, inaplicável a perempção. Professor, o perdão do ofendido nos crimes de ação penal privada não poderá ser aceita por procurador com poderes especiais? Também uma pergunta que será respondida com a própria leitura do Código de Processo Penal. Tá? E nesse caso, a pergunta é se o perdão do ofendido não poderia ser aceito por um procurador com poderes especiais do réu. Tá? E a resposta é que o procurador com poderes especiais pode aceitar, pode manifestar aceitando esse perdão oferecido pelo ofendido. Não esqueça que o perdão do ofendido é um ato bilateral. E por que um ato bilateral? Ele vai ser oferecido pelo ofendido, mas ele precisa ser aceito pelo ofensor. Ele precisa ser aceito pelo réu. Essa aceitação pode ser expressa ou tácita. Nesse caso, o próprio CPP autoriza
um procurador com poderes especiais a manifestar pela aceitação do perdão oferecido pelo ofendido, justamente em virtude do princípio que orienta a ação penal privada, neste caso, o princípio da disponibilidade, que é o princípio diretamente relacionado ao perdão do ofendido. Ok? Mariana, mais uma pergunta? No crime de tráfico de drogas, é cabível a ação penal privada subsidiária da pública? Bom, Mariana, no crime de tráfico de drogas não é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. E não é cabível por dois motivos. O primeiro deles é que, no crime de tráfico de drogas, a vítima não é individualizada. A vítima é a coletividade. E nesses crimes em que a vítima é a coletividade, em uma análise mais criteriosa, a ação penal subsidiária, a ação penal privada subsidiária da pública não seria aplicável. Então, uma das questões é essa, tá? Talvez esta seja a principal questão, além do fato de que crime de tráfico de drogas é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, entenda, primeiro, a coletividade é a vítima no crime de tráfico de drogas e, por ser a coletividade, não seria possível identificar a vítima, o que afasta a ação penal privada subsidiária da pública, além do fato de ser o tráfico de drogas um crime de ação penal pública incondicionada. Então, no caso do Ministério Público não observar os prazos para a denúncia, isso não faz surgir a ação penal privada subsidiária da pública nesse tipo de delito no crime de tráfico de droga. Ok? Jéssica? Professor, no novo Código de Processo Civil não há mais a menção à possibilidade jurídica do pedido, que seria o fato típico no processo penal, como uma hipótese de admissibilidade processual. Seria então uma causa de decisão de mérito? Bom, pergunta atual, pergunta que ultimamente anda muito presente nas discussões jurídicas. Para responder a pergunta, é importante lembrar que no atual Código de Processo Civil, a expressão possibilidade jurídica do pedido aparece no artigo 267, inciso 6, como uma das condições da ação em que a ausência implicaria a carência de ação e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito. Por quê? Analisando o artigo 3º do mesmo diploma legal, o artigo 3º afirma que são condições da ação a legitimidade e o interesse processual. Portanto, no artigo 3º, a possibilidade jurídica do pedido não aparece. Aparece no artigo 267, inciso 6 do atual CPC, como exemplo de condição da ação. Portanto, relacionando esses dois dispositivos legais, relacionando esses dois artigos, a doutrina costuma identificar três condições da ação no processo civil. Quais são elas? Interesse processual, que aparece no artigo 3º e aparece no artigo 267, inciso 6. A legitimidade das partes, que aparece no artigo 3º e também aparece no artigo 267, inciso 6. E a possibilidade jurídica do pedido, que aparece tão somente no artigo 267, inciso 6. Pois bem, no novo Código de Processo Civil, no artigo 17, a expressão possibilidade jurídica do pedido não é mencionada. E ela também não é mencionada no artigo 485, inciso 6, que também vai tratar da carência de ação, a falta das condições da ação
implicando na extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, no novo CPC, a possibilidade jurídica do pedido não é apresentada como sendo uma condição da ação. E como no novo CPC esta situação é apresentada nessa perspectiva, no processo penal o caminho não é diferente. Então, no processo penal, a possibilidade jurídica do pedido não deverá ser vista como uma condição da ação, e sim relacionada diretamente com o mérito. Agradeço a presença das alunas com os questionamentos que, com certeza, trouxeram uma dinâmica especial ao Saber Direito Responde, perguntas técnicas, perguntas atuais, perguntas com grande complexidade doutrinária, e me despeço com a preocupação de ter atendido não só aos questionamentos feitos no Saber Direito Responde, mas também conseguido responder de maneira adequada às dúvidas dos nossos espectadores. Meu nome é Isli Gabriel Veloso, sou professor de processo penal, defensor público de Minas Gerais. Qualquer dúvida, e-mails para a produção do programa. Obrigado e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.